Eu acredito fortemente que, em contato com o texto bíblico, a fé que necessitamos para crer que Jesus Cristo ele é real e ele está nos conciliando com Deus, ela torna-se concreta. Como o próprio livro de Romanos vai dizer, Romanos 10:17, ele vai dizer assim que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então é o contato com as escrituras, o contato com o texto bíblico, com as intenções do texto, o texto dizendo para nós aquilo que ele quer dizer e não nós achando aquilo que o texto diz. É isso que vai gerar a fé para que nós possamos acreditar em Cristo. E a ideia é que essa mensagem é ela que é o poder de Deus para a salvação, como diz lá em Romanos 1,16, ela é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então vem comigo hoje que nós vamos estar fazendo a leitura de Romanos capítulo 6, 7 e 8, que eu acredito que esses três capítulos a gente precisa dar uma olhada neles em conjunto, por quê? Porque ali a intenção de Paulo vai ser de como que nós, como cristãos, precisamos nos olhar dentro do plano da salvação, sem excluir a nossa humanidade, mas acreditando que o Espírito de Deus é aquele que sela a salvação dentro das nossas vidas. É aquela esperança que nós não vemos, mas nós esperamos que vai nos conduzir dentro da nossa vida cristã. I love you. Your name is like honey on my lips, so sweet. Your spirit's like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like Fala pessoal, Davi aqui. Sejam muito bem-vindos aí ao canal, a mais um dos nossos vídeos de estudo da palavra, em especial esse vídeo aqui é um vídeo de exposição ao texto bíblico. Nossa temática hoje é exposição ao texto bíblico e nós vamos estar falando aí sobre o livro de Romanos, 3 capítulos em especial, tá bom? Mas antes eu queria pedir para você, se possível, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha os vídeos, fica à vontade para comentar, claro que sempre com respeito, educação, mas você é bem-vindo para estar participando do vídeo como um todo, aí comentando o que você achou do vídeo, o que você achou da nossa exposição bíblica, se você tem dúvidas, fica à vontade aí, seja bem-vindo. Bom, então como a gente estava falando, como nós começamos o vídeo, nós vamos estar fazendo uma exposição bíblica do capítulo 6, 7 e 8 do livro de Romanos. E a carta aos Romanos, ela vai ter uma conotaçãozinha aí de o Evangelho segundo Paulo, digamos que é a forma com que Paulo vai estar trazendo o Evangelho de Cristo, a forma com que ele recebeu o Evangelho de Cristo. Romanos é considerado aí a joia da coroa do Novo Testamento, até mesmo porque ele vai discorrer bastante sobre a doutrina sobre a doutrina pregada por Cristo e elementos da fé cristã no geral, principalmente a salvação pela fé, que é a intenção maior de a gente estar fazendo essa exposição bíblica sobre esses 3 capítulos. Então, assim, sem dúvida, o grande tema da carta de Romanos aí é a salvação pela fé. E Romanos vai desmantelar assim, totalmente a ideia de uma vida cristã legalista, uma vida cristã onde você tem que fazer algo para que Deus te dê algo em troca. Não. Romanos ele vai destruir toda a ideia para você ter
ter ideia do que eu estou falando, Romanos foi capaz de mudar a mente cauterizada de um monge agustiniano, que é Martim Lutero. Martim Lutero, em contato com essa carta, foi totalmente transformado. Ele entendeu que a tentativa de uma vida legalista diante de Deus é totalmente falha, só vai levar você a sofrimento, não vai levar você a lugar nenhum, vai levar você a odiar a Deus e não se aproximar dele. Por isso precisamos entender a salvação por meio da fé, a salvação através da graça de Deus, que isso é um presente de Deus para nós. Então, nós vamos estar iniciando, vamos começar pelo capítulo 6, claro, e a temática do vídeo, se você quiser dar um tema para esse vídeo, é a nova vida em Cristo. Vamos lá, capítulo 6, abre comigo aí, se você tiver com a Bíblia em mãos, eu aconselho você a estar com a sua Bíblia em mãos. Nós vamos estar utilizando a versão, a NVI, nova versão internacional, que é uma versão de fácil entendimento. Então, eu convido que você abra sua Bíblia no capítulo 6 e vamos ao primeiro capítulo aí. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em Sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da Sua morte, certamente o seremos também na semelhança da Sua ressurreição. Pois sabemos que nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos à escravidão, à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça.
Que fruto colheram então das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, então, através de seu Filho, proporcionou ou nos providenciou uma forma de nos reconciliarmos com Ele. A nossa dívida foi totalmente paga. Isso está muito bem representado quando Cristo conta a parábola do devedor incompassivo. Por volta ali do capítulo 18, versículos 24 e 25, nós vamos entender que aquele rei, quando ele chama os seus servos para prestar contas com ele, nós vemos que esse servo ele não tinha como pagar aquela dívida. Aquela dívida para ele era impagável. Ele devia muito dinheiro. Então, o Senhor, aquele rei ali representado, o Senhor está representado na forma daquele rei, ele então perdoa totalmente a dívida que aquele homem tinha para com ele. Então, aqui está muito bem representado que a dívida que nós tínhamos para com Deus, claro que Cristo está contando essa parábola para fazer a representação dessa ideia. Então, a dívida que nós tínhamos para com Deus foi totalmente reconciliada. A dívida foi apagada, esquecida. Mas a ideia de que nós podemos viver como queremos, da forma com que queremos, é absurda. Paulo vai dizer, é claro que não, não é porque hum, a graça superabundou que vocês vão poder viver uma vida de pecado. Aquele devedor incompassível, aquele servo incompassível, mediante ao presente que ele tinha recebido ali, daquela dívida paga, o que ele faz? Ao invés de ele entender o presente que está recebendo, ele demonstra, na verdade, quem ele continuava servindo, porque ele, saindo da presença do rei, ao encontrar o seu conservo, que devia para ele uma mixaria, uma dívida que ele poderia muito bem ter esperado com paciência para que o conservo dele pudesse o pagar, ele não perdoa o seu conservo e ele manda o seu conservo para a cadeia, mostrando que o senhor dele continuava sendo a avareza. Então nós chegamos ao entendimento de que não somos mais servos ou escravos de nós mesmos. As nossas paixões não nos dominam mais. É um paradoxo aqui como que o nosso estilo de vida vai estar demonstrando se nós somos salvos ou não somos salvos. Mas uma coisa precisamos entender que através da graça de Deus nós somos participantes da vida de Cristo. Ao descermos as águas, estamos dizendo assim: olha, quem eu era está morrendo. E quando ressurgimos das águas, estamos dizendo também: um novo homem está surgindo a partir daqui. O domínio do pecado, as minhas paixões mundanas não me dominam mais. Os versículos 10 e 11 desse capítulo 6 vai dizer então o seguinte, ó, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos agora um novo Senhor. Isso também vai estar exemplificado. Paulo vai dizer isso no versículo 19, quando ele fala assim: olha, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim presenteei
apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Ah, então agora nós temos um novo Senhor. Mas, como o versículo 19 vai dizer, Paulo vai nos alertar, ele vai dizer assim: olha, falo como um homem, pela fraqueza da vossa carne. Então, Paulo está nos alertando como seres humanos, está nos alertando ainda da nossa humanidade. Então, agora nós temos um novo Senhor. Mas, como diz o versículo 19, Paulo vai trazer um alerta sobre ainda tomarmos cuidado com as nossas paixões. Ele vai dizer lá no versículo 19 assim: olha, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentei agora vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então ele está falando, continua discorrendo a respeito de dois senhores, porém o salário de um deles é um salário terrível, que é a morte, e o salário do outro é a vida eterna. Vamos continuar agora com o capítulo 7. Abre lá no capítulo 7 e a gente vai continuar a leitura. Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa.
Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo então vai deixar muito claro que a lei não pode salvar ninguém. A lei ela não foi criada para salvar o homem. A lei ela existe para representar o caráter inalcançável de Deus, para representar o caráter imutável do próprio Deus. Por isso ela não foi criada para proporcionar a salvação do homem, mas ela foi criada para ensinar ao homem como viver a nova vida. A lei também está limitada ao tempo de vida do homem, por isso nós descemos as águas onde morremos para nós mesmos e ressurgimos das águas anunciando essa nova vida em Cristo. Então, em Cristo, os versículos 4 e 6, eles vão discorrer a respeito desse assunto, dizendo que no corpo de Cristo estamos mortos para a lei e que através dele temos uma nova vida. Paulo também chega ao entendimento de que uma lei age dentro de cada um de nós, de cada ser humano. A queda gerada por Adão tem efeito na nossa carne. Fatidicamente descumprimos a lei, porque nós, como seres humanos, não conseguimos alcançar a plenitude e a perfeição do caráter de Deus. Não conseguimos por nós mesmos ser como Deus. Somente pelo Espírito Santo dele podemos caminhar em direção à perfeição, caminhar à estatura do varão perfeito que é Cristo. Então, Paulo vai entender que essa lei está agindo dentro dele, onde ele vai referir-se a quem me livrará desse corpo da morte. Quando ele diz esse corpo da morte, ele não está referindo-se ao seu corpo mortal, mas ele está falando a respeito da natureza pecaminosa que age dentro dele. E aqui, aparentemente, ele vai utilizar um tom mais desesperançoso. Parece que Paulo ele está caindo na desesperança, está anunciando uma desesperança. Mas antes do sol nascer, as trevas, a noite, ela fica sempre mais densa. E aí, através do Espírito Santo, Paulo ele vai dizer assim: graças a Deus por Cristo Jesus. E no capítulo 8, agora nós vamos ver ressurgir essa esperança. O Espírito Santo vai trazer essa nova esperança em tudo isso que parece que nós, como quando seres humanos, não conseguimos fazer a vontade de Deus. E é justamente isso que Paulo está dizendo aqui. Como seres humanos, não conseguimos cumprir a vontade de Deus, cumprir a lei, mas em Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo, podemos viver essa nova vida e entender que somos aceitos pelo Senhor. Abre aí o capítulo 8 e vamos para o final da nossa exposição. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida me libertou
da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e a paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós como gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. É das minhas passagens prediletas da Bíblia. É a passagem que mais me toca, onde eu consigo. É quase como se eu conseguisse tocar o amor de Deus quando eu leio essa passagem. Que Deus, por meio do Espírito dele, fez aquilo que a lei não poderia fazer. O capítulo 8 ele é fantástico. Deus ele fez aquilo que a lei não poderia fazer. E o sacrifício de Cristo ele foi perfeito e ele satisfez todas as exigências da lei, satisfez tudo. Ele próprio pagou pelos nossos pecados. E a ação do Espírito Santo vai trazer uma transformação na mente do ser humano. Então, todo aquele pessimismo que Paulo está trazendo no final do capítulo 7 são dissipados aqui no capítulo 8, quando o capítulo 8 vai começar a discorrer a respeito da vida no Espírito Santo. A vida no Espírito Santo é a vida que o cristão precisa ter. Lembra que eu falei no começo? Ele destrói todo o legalismo. Esses 3 capítulos eles vão ser como se fosse uma marreta sobre todo o legalismo. Então, a ação do Espírito Santo vai transformar a mente do ser humano, que agora passa a pensar de acordo com Cristo. O Espírito Santo ele vai nos levar a conhecer as profundezas de Deus, vai nos levar a gradativamente pensarmos como Cristo, agirmos como Cristo. E Paulo vai reforçar isso em alguns versículos aqui. Por quê? Porque a vida do Espírito é a vida que Deus planejou para o cristão. A intenção de Deus é que cada um de nós seja como Cristo. Deus está nos redimindo e Ele quer, ou seja, o que isso quer dizer? Né? Deus ele está nos redimindo. O que isso quer dizer para nós? Ele está nos levando ao estado original da criação dele. Estado original do plano dele, tudo isso por meio do Espírito Santo. E toda a natureza e a criação aguarda por essa restauração, aguarda por essa remissão completa, que como dores de parto trazem inicialmente grande sofrimento,
mas que em seguida vai trazer grande alegria. É isso. A esperança, ela não é algo que nós conseguimos enxergar, assim como a fé. E os cristãos, verdadeiros cristãos, aqueles que estão em Cristo, por isso que ele vai fazer a pergunta: olha, se é que o Espírito vive dentro de vocês. Porque o verdadeiro cristão, ele não vai andar por vista, ele vai andar por fé. Porque a esperança não é algo que se vê. Porque como você vai esperar algo que você já vê? Você apenas consegue esperar algo que você não. Mas é a certeza de que nós vamos ser justificados, de que nós somos amados por Deus. E isso nos livra de toda a condenação, como Paulo vai afirmar no versículo 31. Que se Deus, ele é por nós. Olha, se Deus foi até as últimas consequências por nós, a nível de entregar o seu próprio filho, quem vai poder nos acusar novamente? Quem vai ficar trazendo as nossas culpas do passado? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vai afirmar que Deus, foi até as últimas consequências para redimir o homem. E essa é a certeza que nós, cristãos, precisamos ter. Não precisamos de mais nada, pois temos tudo em Jesus Cristo. Deus te abençoe. Obrigado por você ter acompanhado até aqui. Regularmente nós vamos estar trazendo mais exposição bíblica para o canal. Peço que você deixe o seu like, se inscreva, compartilhe o vídeo, comenta, fica à vontade para interagir, tá? E se você sentir de estar mandando esse vídeo para alguém que você conhece, que entende que precisa ouvir essa palavra de salvação por parte do Senhor. Deus te abençoe, eu vou ficando por aqui. Até mais.